Começa agora, Jornal da Mercosul. Apresentação, Denian Couto. Olá pessoal, muito bom dia. Começa agora o Jornal da Mercosul, o principal rádio-jornal de política do estado do Paraná. Nós vamos juntos na próxima hora passar a limpo os fatos do momento com muita informação e opinião no seu rádio. Toda a rede Mercosul está fechada conosco. Curitiba, Londrina, Icaraíma, Guaíra e Cerro Azul. Transmitimos também pelas redes sociais do Jornal da Mercosul. Pietro de Lazari, bom dia. Bom dia, Denian. Bom dia a todos. Uma ótima terça-feira gelada em Curitiba. Você pode participar do jornal pelo nosso WhatsApp. Anote aí, 41 999809290. Vou repetir, 41 999809290. Não congela aí do outro lado do rádio, né? Porque neste momento os termômetros aqui no bairro Vista Alegre, em Curitiba, os termômetros marcam -2. Temos 2 graus negativos. Em algumas regiões da cidade a temperatura é ainda mais baixa e a previsão hoje é de um dia gelado, né, Pietro? Exatamente, a mínima de -3 para essa terça-feira e máxima de 16 graus para esta terça-feira aqui em Curitiba. Pietro já trará a temperatura de Londrina, de Guaíra e de Icaraíma, porque também vou te contar uma coisa, né? Temos aqui. Diga lá. Londrina, temos 5 graus, Guaíra, -2 graus e Icaraíma, 5 graus. 5 graus em Londrina e em Icaraíma, muito frio para a região, né? E lá em Guaíra tá tipo Curitiba, 2 graus abaixo de zero. Enfim, é o que tem para esta terça-feira. Tá gelada a temperatura, mas está muito quente o noticiário que nós vamos abrir a partir de agora, que estamos no ar graças ao apoio daqueles que financiam e que sustentam esse jornal no ar. Aqui não tem dinheiro público, jornalismo livre e independente, graças a FOMED, proteção e segurança em descartáveis cirúrgicos. Retina Curitiba, centro de tratamento especializado de doenças da retina. Kassai Odontologia, seu sorriso é a nossa especialidade. CD Automóveis, líder em financiamento e refinanciamento de veículos. E seguindo seus passos, um novo conceito de moda para toda a família. Chegamos! Jornal da Mercosul. Apresentação, Denian Couto. O presidente da República, Jair Bolsonaro, afirmou à TV Brasil que não vai sancionar o fundo eleitoral de quase 6 bilhões de reais aprovado pelo Congresso Nacional na semana passada. De acordo com o presidente Bolsonaro, o valor é astronômico e poderia ser melhor empregado em obras de infraestrutura. Vamos ouvi-lo. Primeiramente, o valor é astronômico, mais 6 bilhões de reais para se fazer campanha eleitoral. E eu nunca gastei dinheiro com campanha política, né? O mínimo que eu gastei. Até em 2014, a JBS depositou na minha conta, via partido, 200 mil reais. Eu devolvi esse dinheiro e peguei o dinheiro do fundo partidário daquela época, que o fundo daquela época não era o fundão, é um fundo que sempre os partidos tiveram. 6 bilhões. Imagina na mão do ministro Tarcísio o que poderia ser feito com esse dinheiro. Poderia, por exemplo, ter que concluir Porto Velho Manaus, que é um anseio da população do Amazonas. Então, a bancada do Amazonas, a bancada de Rondônia, com toda certeza, poderiam, né, até sugerir isso aí. Nós poderíamos recapear uma parte considerável da malha rodoviária do Brasil, com esse dinheiro nas mãos do Tarcísio, como concluir pontes. Então, é uma cifra enorme, que, no meu entender, está sendo desperdiçada, né? Caso ela seja sancionada, posso adiantar para você que não será sancionada, que, afinal de contas, eu tenho que conviver em harmonia com o Legislativo. E nem tudo que eu apresento ao Legislativo é aprovado, e nem tudo que o Legislativo aprova, vindo deles, eu tenho a obrigação de aceitar por lá de cá. Mas a tendência nossa é não sancionar isso aí em respeito ao trabalhador, ao contribuinte brasileiro. O presidente começou a fala dizendo que não iria sancionar e terminou dizendo que a tendência nossa é não sancionar isso aí. Não há tendência, né, presidente? A não sanção significa veto.
O que se espera do presidente da República é o veto. Eu peço licença aos ouvintes do Jornal da Mercosul para dar uma explicação jurídica. Vou deixar o jornalista de lado e vai assumir aqui o microfone rapidinho. Prometo para você que eu vou tirar do juridiquês. Vai assumir aqui o professor de Direito Constitucional. Um projeto aprovado pelo Poder Legislativo, ele vai ao chefe do Poder Executivo, no caso da União, é ao presidente. Então, o Congresso aprova um projeto, vai para o presidente. Ele tem 2 caminhos. A sanção, que é quando ele concorda com o projeto, e o veto, que é quando ele discorda do projeto. A sanção se dá de 2 formas. A primeira forma é a sanção expressa. O presidente vai lá e assina o projeto, sancionando o projeto. E há uma segunda sanção, que é a sanção tácita. Quando o presidente deixa correr os 15 dias úteis possíveis para o veto. Quando ele não veta em 15 dias. O silêncio do presidente importa em sanção. Atenção para que não caiamos nesse tipo de manobra. O fato de deixar como está, deixar transcorrer os 15 dias, importa a sanção. Então não adianta o presidente, eu não assinei o projeto, eu não sancionei. Não é assim que funciona. O silêncio importa a sanção. Então a cobrança tem que ser pelo veto, de que ele vete o projeto e apresente as razões do seu veto. Vetar causa desgaste com o Centrão? Causa. Claro que causa. Mas numa hora dessas, o que está em jogo é o interesse do país e não as negociatas da baixa política. Então o presidente que começou a sua manifestação firme, dizendo que não iria sancionar, terminou falando em tendência de não sancionar. Não há tendência. E não usar a palavra veto me preocupa, viu, Pietro? Porque daí pode parecer, eu não sancionei aqui, deixei por isso mesmo. O deixar por isso mesmo é a mesma coisa que assinar o papel. A mesma coisa. Outro dia tive uma discussão na Câmara de Vereadores sobre isso aqui. Não, no meu projeto não foi sancionado. Como não foi? O prefeito deixou transcorrer o período de 15 dias e isto importa em sanção tácita. Então o que se cobra do presidente da República não é outra postura que não seja o veto. Veto. Vai lá e veta o projeto por inteiro naquilo que toca a questão do fundão eleitoral. Aliás, o vice-presidente da República se manifestou sobre esse assunto, né, Pietro? Se manifestou e disse que vetaria o aumento do fundo eleitoral. Para Mourão, esse modelo de propaganda eleitoral mudou no Brasil para as próximas eleições. Vamos ouvir. Acho que está exagerado. Acho que é um valor exagerado, principalmente quando há pouco nós aqui tivemos uma situação difícil no governo para conseguir fazer um rescaldo de 1 bilhão para que as obras aí não parassem, né? Então aí você tem uma gordura de uns 3 bilhões aí tranquilamente, que poderia ser melhor empregado. Hoje você usa muito a rede social, né? Então o modelo de propaganda eleitoral, ou de você se fazer conhecido, né, perante a população, ele mudou, né? E também você busca o financiamento por meio aí do crowdfunding, né? Sim. Tá? Então, quem vai lhe apoiar, você não está proibido o financiamento privado, é que ele tem valores limites. O presidente deve vetar, o senhor acha? Não sei, não conversei com ele. Eu vetaria. Ele diz, eu vetaria. E eu espero que o presidente, de fato, vete. E por mim que vete hoje. Hoje já. Os senadores também falaram a respeito do assunto, né, Pietro? Se manifestaram. Em Brasília, o líder do Podemos no Senado, Álvaro Dias, fez um apelo ao presidente da República, Jair Bolsonaro, para que ele vete o aumento do fundão eleitoral para 2022. Acompanhe. Então, vamos esperar que o presidente da República vete e utilize essa diferença para pagar os laboratórios que estão fornecendo vacinas para salvar vidas no nosso país. Esse é o apelo que tem que ser feito. Esse é o apelo que nós estamos fazendo. Esse é o apelo que certamente
qualquer brasileiro consciente, lúcido e de bom senso, minimamente bem informado, fará neste momento. Cabe ao presidente vetar o dispositivo da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que possibilita o aumento do fundão eleitoral para quase 6 bilhões de reais. Então nós estamos fazendo este apelo. O senador Oriovisto Guimarães, também do Podemos, falou sobre o aumento da verba destinada ao fundo eleitoral. Vamos ouvir. Olha, a quantia de dinheiro que aprovaram é um absurdo total. Só para te dar alguns dados comparativos para que o nosso ouvinte possa também entender isso. Para você ter uma ideia, tudo que o Brasil vai gastar em ciência e tecnologia nesse ano de 2021 é menos da metade do que aprovaram. Tudo que está destinado ao Ministério da Cidadania é menos da metade do que aprovaram. Então, esse é um país que vai aplicar mais em eleição do que em ciência e tecnologia. Mais em eleição do que em cidadania. É um absurdo, perderam a noção. Eu fiz todos os discursos do mundo, tanto na CMO como no plenário do Senado, quase que consegui reverter, mas o governo atuou fortemente e eu perdi, a minha bancada perdeu, todos os senadores do meu partido, do Podemos, votaram contra, não é? Todos os 9 senadores votaram contra, perderam totalmente a noção de valor. Para você ter uma ideia, nas eleições de 2018, o Brasil inteiro gastou 2,7 bilhões. 2,7. Sendo que 70% disso era dinheiro público. O restante era dinheiro dos candidatos ou dinheiro de doação. Agora aprovaram 5,7 bilhões. É como se de 2018 para cá a inflação tivesse sido mais do que 100%. É um absurdo. Perderam a noção. E é mesmo. É um absurdo, é sem noção. O projeto aprovado pelo Congresso Nacional na Câmara e no Senado é um escárnio, é um deboche com a nossa cara. Eu sou contra não apenas o aumento no valor do fundão eleitoral de 2 bi para quase 6 bilhões de reais. Eu não sou contra o aumento, eu sou contra a existência do fundão eleitoral. Eu sou contra o uso de dinheiro público para pagar campanhas eleitorais. Isso é imoral. Isso é um absurdo que não configura um Brasil honesto daquilo que nós queremos para o nosso futuro. Desde quando o dinheiro do pagador de impostos, o dinheiro de todos nós, tem que ser usado para pagar campanha eleitoral? Essa comparação que fez o senador Oriovisto Guimarães é impressionante. O dinheiro do Ministério da Ciência e Tecnologia para o ano inteiro é menos da metade do dinheiro destinado à campanha política. Isso é um absurdo. O presidente Bolsonaro não tem outro caminho que não seja o veto. E vou repetir aqui, aos ouvintes do Jornal da Mercosul, ninguém é enganado. Veto é veto, e ele é expresso. E ele tem que ser feito e apresentado quanto aos seus motivos. Depois voltará ao Congresso Nacional para análise do veto, e o Congresso dá a última palavra. Mas aí o tema não estará embutido dentro da LDO, ele vai estar separado. E o Congresso vai ter que se debruçar sobre aumentar ou não o fundão eleitoral, com voto aberto. E aí todos aqueles que votaram dizendo uma coisa, não, estava tudo lá, eu queria ter votado no destaque, não teve como, que usaram aquela explicação mequetrefe, asa de barata, como diria o deputado Boca Aberta. Então essa explicaçãozinha furada não tem espaço. Então todos nós, independentemente de preferência ideológica, se você é de esquerda ou de direita ou de centro, ou se você não liga para a ideologia e está preocupado apenas com a questão do país, não importa o lado. Numa hora dessa, é nós contra eles. É nós, de um lado, somos nós que trabalhamos e produzimos riqueza para este país, contra eles que querem usar do nosso dinheiro para financiar a campanha eleitoral. E eu posso falar aqui com absoluta tranquilidade, porque não usei um único centavo de dinheiro público na minha campanha. Não usei e não usarei jamais qualquer tipo
de dinheiro público em campanha política, porque é contra tudo o que eu acredito. Vamos lá, Pietro. O nosso ouvinte aqui de Curitiba, o Adalberto, pergunta: Dinian, explique pra gente o que é destaque aí na questão da LDO. É o seguinte, o destaque seria o seguinte: em vez de votar a LDO inteira, como foi feita a votação, em votação a lei de diretrizes orçamentárias, os favoráveis votam sim, os contrários votam não. Em vez de votar assim, seria o seguinte: voto em separado, destaque dentro da LDO, tema, fundão eleitoral. Sobre o fundão eleitoral, os favoráveis votam sim, os contrários votam não. Não foi destacado o tema do fundão, ele foi votado junto com a LDO. Foi tudo junto. Passou de roldão. Teve uma proposta para a votação do fundão eleitoral em separado. A proposta não foi aceita, não foi acolhida, e aí se votou tudo junto. Esse que é o famoso destaque. Você destaca do texto central uma parte para votar em separado. Teve quem quisesse votar em separado, mas a maioria, numa manobra típica da política tradicional, não deixou votar destacadamente o tema do fundão. O que acontece agora? Se o presidente vetar esta parte do projeto, a parte vetada volta para a análise do Congresso Nacional. Os deputados e senadores vão ter que apreciar de novo esta parte vetada. E aí não é tudo junto, não é a LDO inteira, é só o veto. É só o veto do fundão. Daí que eu quero ver. Aí eu quero ver quem é que disse que votou errado, quem é que disse que votou porque estava embutido no texto da LDO e não queria votar contra a LDO. Daí a gente vai ver quem é quem. Por isso que o veto do presidente, ele não é uma esperança, ele é uma obrigação. O presidente precisa vetar, senão, vou dizer o que vai acontecer. No ano que vem, que é ano eleitoral, a gente vai largar 6 bilhões de reais na mão dos partidos políticos. É isso que nós queremos? Não é, né? O que mais, Pedro? O nosso ouvinte pergunta: e a bancada do PT votou não? O que você acha sobre isso? O PT votou não à LDO. Votou não à LDO. Pegou a lei de diretrizes orçamentárias e votou não por inteiro. Sobre o fundão eleitoral, o PT a vida inteira se mostrou favorável. Você pode dar um Google aí no seu computador ou no seu celular. O PT é favorável ao financiamento público de campanha. O PT não apenas deseja, como quer o fundão eleitoral. Por isso que eu digo, aí nós vamos ver quem é quem na hora do fundão. Daí a gente vai ver quem é que está do lado da gente, quem é que está contra. Por isso o veto ele é fundamental e importante. O que mais, Pietro? O nosso ouvinte Henrique fala o seguinte: Bolsonaro está numa posição tão frágil que num ato de desespero vai fritar a sua própria base política para assinar para a sua base eleitoral, pois a votação para a derrubada do veto é nominal e vai deixar todo o ônus da decisão para os deputados. É por aí? É por aí. E o presidente, se ele for pensar politicamente nas suas relações congressuais, ele teria de votar, deixar sim, deixa sancionar. Fica quieto e deixa sancionar em 15 dias úteis. Só que não é isso que a população quer. E o presidente está emparedado entre fazer o que a população quer e o que os partidos do Centrão querem. De que lado o Bolsonaro tem que estar? Do lado dos partidos que lhe apoiam ou do lado do cidadão? Para mim não resta dúvidas de que ele tem que vetar. Aliás, o presidente ontem já jogou a toalha, né? Ele já não acredita mais na aprovação do voto impresso e, de fato, a gente já havia adiantado aqui que não iria passar e ele estava com essa conversa ontem meio que já aceitando o desfecho dessa questão. Tem mais ouvintes aí, Pietro? Tem sim, tem participação do Jefferson aqui de Curitiba. Bom dia, Denian. Bom dia, Pietro. Ô, Denian, tudo que a gente ouve aí, cada vez que vai aprovar alguma coisa, é que não tem dinheiro, né? Para a urna lá, o voto impresso, não tem dinheiro. Para a educação, vamos reduzir que não tem dinheiro. O salário do servidor, vamos cortar que não tem dinheiro. Da onde saiu esses outros quase 4 bilhões aí agora? Vamos produzir isso aí? Vamos imprimir esse dinheiro? Esse dinheiro estava guardado lá naquele bolso do paletó que fica no guarda-roupa, escondido. Estava onde esse dinheiro, Daniel?
O dinheiro sempre existiu, né, Jefferson? Só que ele estava destinado a outras áreas. Dinheiro da saúde, dinheiro da infraestrutura, dinheiro da educação, dinheiro da ciência e tecnologia, dinheiro de obras. E aí as diretrizes orçamentárias mudam e no orçamento a ser aprovado, tira dinheiro de outros setores e joga na eleição. Por isso que é um absurdo. Não é simplesmente pelo valor, é pelo uso de recursos de outros setores para financiar a campanha política. Esse é o tema. E eu quero sublinhar ao Jefferson e aos demais ouvintes o seguinte: é imoral a própria existência do fundão. Enquanto não acabar o fundão, sempre terá dinheiro nele. Você está entendendo? Tem que acabar o fundão. Não pode, porque enquanto ele existir, sempre terá algum recurso lá. E que seja R$1. Desde quando o nosso dinheiro, o dinheiro do contribuinte, o dinheiro do cidadão, o dinheiro da dona de casa, do trabalhador, do empresário, o dinheiro de todos nós, desde quando o nosso dinheiro tem que pagar a campanha política? Desde quando? Isso é lógica petista. Esse fundão, ele é um escárnio. E ele serve a todos os partidos tradicionais da política brasileira. Todos os partidos tradicionais. Fiquei bem feliz de saber e acompanhei, né, a votação de que o Podemos rejeitou a votação no fundão. É o mínimo que se espera. É o mínimo. 7h21, tem mais um ouvinte aí, né, Pietro, antes de irmos adiante. Tem sim participação do Daniel Serra, vamos ouvir. Bom dia, Denian. Bom dia, Pietro. Denian, você acha que esse valor irreal que a Câmara colocou já não é justamente para desgastar o governo mesmo, para colocar o governo contra aquela parcela da própria Câmara que apoia o governo ali? Porque não é razoável, 2 bilhões que já era antes não é razoável, agora passar para 6 em meio a essa crise. Será que isso não é tudo jogada para desgastar o governo? Não me parece, viu, Daniel? Eles jogaram lá para cima porque eles estão pensando neles mesmos. Então você imagina, ontem a gente trouxe um cálculo aqui de que o PT, por exemplo, terá mais de R$500 bilhão para fazer campanha. O PSL também. Partidos como o MDB terão mais de R$400 milhões para fazerem campanha. Antes de desgaste ao governo, eles pensam no próprio bolso. Se isso vai desgastar o governo, eles não estão nem aí. Meu pirão primeiro, sabe como é? A farinha tá pouca. O meu pirão primeiro eu garanto o meu, depois eu vou adiante. Então, o que na verdade eles estão despreocupados com o tipo de resultado que isso terá na vida do país. Estão preocupados em assegurar sua própria eleição. E quero chamar a atenção para mais um ponto. Precisa aprovar a reforma eleitoral até o fim de setembro. Volta agora o Congresso em agosto, tem que aprovar a reforma eleitoral até o fim de setembro. Que eleição nós teremos? Qual será a regra eleitoral? Terá coligação? Não terá coligação entre partidos para a eleição de deputados, por exemplo? Teremos o distritão ou seguiremos com esse sistema proporcional de votação em que pessoas que fazem pouco voto entram, enquanto os que fazem mais votos ficam de fora? Qual é a eleição que nós vamos enfrentar no ano que vem? Não é só fundão. Nas próximas semanas, nós vamos acompanhar o Congresso Nacional discutindo a regra eleitoral. E aí virá a cobra. O lagarto é esse aí, é o cobrão, o fundão, né? O lagarto já existe, a cobra vem na reforma. E aí, Pietro? O vice-presidente da Câmara dos Deputados, Marcelo Ramos, do PL, pediu acesso a todos os mais de 100 pedidos de impeachment protocolados contra o presidente da República na casa. O requerimento para acesso aos processos foi assinado por Ramos e encaminhado para o presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP. Ramos entrou em rota de colisão com o Bolsonaro depois que o presidente da República responsabilizou
o vice-presidente da Câmara, pela aprovação do fundo eleitoral de quase 6 bilhões. E sobre o requerimento para acessar os pedidos de impeachment de Bolsonaro, Marcelo Ramos alega que, inicialmente, o objetivo é verificar a fundamentação jurídica e checar se há elementos ou não de crime de responsabilidade. O Arthur Lira vai dar aí acesso ao vice-presidente para que o vice-presidente leia os pedidos de impeachment. Isso é só jogo político. O resultado disso é zero. Nenhum. Não haverá impeachment do presidente Jair Bolsonaro porque não há intenção de ninguém, nem do Centrão e menos ainda da oposição. O PT diz que quer o impeachment, mas não quer. Quer o Bolsonaro no cargo para ter o adversário e apresentar o contraponto e tentar ganhar a eleição. Porque o PT sabe, se cai o Bolsonaro, surge um outro nome e come o Lula por uma perna. Então é mentira do PT quando diz que quer tirar o Bolsonaro. O PT é o partido da mentira. Então diz que quer o impeachment e não quer. Então o que está fazendo o vice-presidente da Câmara, o Marcelo Ramos? Está querendo se aparecer. Está querendo holofote. Ganhou. Recebeu. Parabéns aos envolvidos. Sobre essa questão de impeachment e tudo, o presidente da Câmara, o Arthur Lira, afirmou no Twitter que a casa pode discutir o semipresidencialismo para as eleições de 2026, como um projeto para diminuir a instabilidade crônica que o Brasil vive há muito tempo. Em uma série de postagens, Lira disse ainda que não há temas que não possam ser discutidos na Câmara. Vou abrir aspas para o que escreveu o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Acabou a época de projetos esquecidos nas gavetas, e o semipresidencialismo é mais um desses. Surgiu antes da crise atual. Não é invenção minha. Podemos sim discutir o semipresidencialismo, que só valeria para as eleições de 2026, como qualquer outro projeto ou ideia que diminua a instabilidade crônica que o Brasil vive há muito tempo. Fecha aspas. Escreveu o Arthur Lira. São dois pontos aqui que eu acho que o Jornal da Mercosul deve trabalhar. Primeiro, o que é semipresidencialismo? Que é isso? Que agora surgiu no debate político e não figurava aí no debate há alguns anos já que esse tema não vinha à discussão. O que é esse semipresidencialismo que está na pauta? E segundo, pode a Câmara e o Senado discutirem o semipresidencialismo? Isso está de acordo com a Constituição, sim ou não? Então vamos lá. O que é o semipresidencialismo? O semipresidencialismo, ele é basicamente um presidencialismo com um toque de parlamentarismo. Vou explicar. Continuaria existindo a eleição para presidente. Nós votaríamos no presidente da República. Mas o presidente da República não governaria o Brasil. Ele seria apenas chefe de Estado. O que faria o presidente? O presidente representaria o Brasil no exterior, na Assembleia da ONU, na OEA, e cumpriria a representação de chefia de Estado, indicação de ministros ao Supremo Tribunal Federal, do Procurador-Geral da República. Apenas isso. Seria um presidente com função de chefe de Estado. E caberia ao Parlamento, à Câmara e ao Senado, eleger o primeiro-ministro, que seria um ministro de governo, e ele iria governar. Por que se fala em diminuição da tensão política? Porque daí, se aquele governante não está funcionando, não precisa um impeachment. Vota-se a desconfiança do governante, ele cai fora e entra outro no lugar, sem mudar o presidente. E o presidente ficaria na função de chefe de Estado e o governante do Brasil sairia da Câmara e do Senado. O nome disso é semipresidencialismo. Pode ter uma atração, um magnetismo a alguns. Não, de repente é uma boa. Aí eu pergunto, nós estamos dispostos, nós cidadãos, estamos dispostos a dar ao Congresso Nacional a escolha de quem nos governa? Porque é isso, né? A gente daria à Câmara e ao Senado escolher quem iria nos governar. Não seria mais o nosso voto.
O nosso voto iria escolher um presidente figurativo. Não iria governar. Quem iria governar? Alguém do parlamento. Nós estaríamos dispostos a isso? Para que alguém escolhido pela Câmara e pelo Senado governassem e não quem a gente votou? Essa é a pergunta. E segundo, no meu modo de ver, a criação do semipresidencialismo é inconstitucional. Mas é inconstitucional com letra maiúscula e piscando. Nós, os mais antigos vão lembrar, nós fomos às urnas escolher o sistema de governo. Depois da Constituição de 1988, o povo brasileiro foi escolher entre república e monarquia. O povo brasileiro escolheu república. E o povo brasileiro foi às urnas escolher entre presidencialismo e parlamentarismo. E o povo brasileiro escolheu presidencialismo. Não venha com semipresidencialismo, com manobra em cima daquilo que a Constituição não tolera. Se quer criar o sistema presidencialista, semipresidencialista, tem que ser como? Com plebiscito. Tem que chamar a população às urnas para dizer se concorda ou não com o semipresidencialismo. Porque assim disciplina a Constituição. E sabe o que me deixa nervoso? E eu estou verdadeiramente nervoso, quero dizer para você aí do outro lado do rádio. Sabe o que me deixa nervoso? Que esse Supremo Tribunal Federal é capaz de dizer que o semipresidencialismo é constitucional. Por quê? Porque interessa aos que lá estão. A esses ministros que lá estão, interessa o semipresidencialismo. Então eles são capazes de rasgar e cuspir na Constituição brasileira, que delegou ao plebiscito a decisão direta, democracia direta por plebiscito. Não é democracia indireta, é democracia direta. Fomos nós, cidadãos, que escolhemos o presidencialismo. Quem são eles para criar um semipresidencialismo por cima daquilo que nós decidimos em plebiscito? É um absurdo, é uma excrescência, é uma barbaridade. E nós estamos a um passo dessa manobra. O Lira vai lá e planta a sementinha. Quem rega? O Gilmar Mendes. Preste atenção nessa manobra, isso é golpe. Com todas as letras. Às vezes as pessoas me perguntam assim, Denian, explica aí o que é um golpe. Isso é um golpe. Isto é um golpe. É passar por cima da Constituição. E eles estão prontinhos para golpear, para nos golpear e para largar para Arthur Lira, para o Ricardo Barros, para Gleice Hoffmann, para o Renan Calheiros, para o Randolfo Rodrigues, para o Omar Aziz, para eles escolherem quem nos governa. Em vez de você escolher quem te governa, o que é o semipresidencialismo? Você escolhe um presidente qualquer, que vai ser uma figurativa, uma rainha da Inglaterra. Você escolhe um presidente de faz de contas. E o Congresso escolhe quem governa em seu nome. Você está disposto? Quer largar para o Renan escolher quem te governa? Aliás, é capaz do Renan nos governar. Não é? Quem é que consegue construir maioria no Congresso? Um Renan da vida consegue. Daí nós teríamos o Renan de chefe do governo. Você está disposto a isso? De ter um Renan Calheiros? Pois é para isso que eles estão trabalhando na miúda. Na miúda. E isso é um absurdo. Então, muito boa essa notícia trazida aqui no jornal, na produção do Pietro De Lázari, que é importante a gente discutir. Me desculpem eu me alongar, mas esse tema, ele é dos mais perigosos. Isso é um golpe que está sendo costurado. Diga lá, Pietro. O vice-presidente da Câmara, deputado Marcelo Ramos, acaba de se manifestar no Twitter. Aspas. Recebi dos autores cópia do superpedido de impeachment do presidente Bolsonaro. São 21 imputações de crime de responsabilidade e algumas delas, numa primeira leitura, parecem bem consistentes, fecha aspas para o tweet do Marcelo Ramos. O Marcelo Ramos pode achar até que o impeachment cabe na Lua, só que não é ele que decide. Então, reserve-se as suas tamancas, deputado Marcelo Ramos.
Para aparecer, conseguiu. Ganhou espaço até no Jornal da Mercosul. Com o fim do recesso parlamentar, assume o Arthur Lira. Volta à presidência ao Arthur Lira, é isso? Não, o Arthur Lira já está na presidência. Ele, embora não esteja despachando, o presidente é ele. Então, o vice-presidente... Quando é que o presidente da Câmara deixa de ter as prerrogativas da presidência da Câmara? Se ele morrer. Ou se ele renunciar ao mandato. Se ele estiver vivo, quem assina o seguimento a um processo de impeachment ou não é o presidente da Câmara. Imaginemos que o vice-presidente desse seguimento ao processo de impeachment na ausência do Arthur Lira. Ele pode voltar a revogar. Ele volta e revoga. Porque o vice-presidente, o máximo que ele pode ser é presidente em exercício. Ele não será o presidente da Câmara. Então, ainda que ele faça uma manobra, o presidente vem lá e revoga. Então, na verdade, isso tudo aí é um jogo de cena. Tudo isso aí é jogo de cena. Que o vice-presidente da Câmara ficou bravinho porque o Bolsonaro bateu nele dizendo que o fundão eleitoral era culpa dele. Então ele está criando um ambiente de ameaça. O que mais, Pietro? Vamos com mais ouvintes aqui no Jornal da Mercosul. Vamos para Londrina. Tem mensagem do Darli. Solta aí. Bom dia, Denian. Bom dia, Pietro. Darli Bispo, Londrina. Eita, frio, como diz o Ratinho Júnior, né? Mas aqui, meus amigos, essa história aí de fundão, né? Tá louco. Mas eu quero dar minha humilde opinião sobre essa questão aí. Eu sei que não vai ter impeachment, mas como eu votei no Bolsonaro, eu gostaria que para a eleição que vem fosse Mourão e não Bolsonaro, que teria um nome novo, uma outra postura. Eu acho que o PT perderia com mais facilidade ainda. Eu torço pelo impeachment do Bolsonaro, não por causa do Bolsonaro, me entende? Mas para dar um fôlego novo aí para a gente matar de vez esse PT. Bora, um abraço. E Mourão, né? Outra postura. Um abraço. O Darli pensa o que muita gente pensa, né? Para dar tempo de se criar um outro candidato e derrotar o PT, porque o Bolsonaro no governo nos põe em risco com a possível vitória do Lula. O pensamento do Darli não é isolado. Muita gente pensa exatamente assim. O que mais, Pietro? Tem participação do Bruno, ele fala aqui de Curitiba. Solta aí. Bom dia, Denian. Bom dia, Pietro. Bom dia, ouvintes. Bruno Berti aqui de Curitiba. Gostaria de deixar registrado aqui meu descontentamento total com a Prefeitura de Curitiba, com o governo do estado do Paraná. Um absurdo essa falta de vacina. Outras capitais brasileiras aí menos populosas, recebendo muito mais vacina que o Paraná, e a gente nessa palhaçada de não ter um calendário, não saber que dia que vai tomar vacina, tendo que dividir a faixa etária em semestre. É um absurdo isso. Uma vergonha, senhor Rafael Greca. Fica registrado aí. Um abraço para vocês. Espero que tudo passe logo. Bruno, o teu descontentamento é o meu também e é o de todos nós. Nós pagamos um mico nacional, né? O Paraná, o nosso estado, que tem orgulho de ser paranaense por escolha, o estado que eu amo. Eu sou mais paranaense do que muitos paranaenses. Eu sou um paranaense apaixonado e fico profundamente incomodado de ver o Paraná aceitar passivamente receber menos vacinas do que seria o seu direito. E a Prefeitura de Curitiba, numa postura que já critiquei tantas e tantas vezes aqui. Curitiba hoje simplesmente não tem vacinação. Simplesmente não tem vacinação hoje, é só a segunda dose. Não tem primeira dose para ninguém. Curitiba está lá atrás na aplicação da segunda dose, em comparação com outros estados, e na primeira dose congelou em 38 anos. Congelou. Outras capitais estão aplicando hoje a casa dos 30 abaixo, 30 anos, 31, 32, 33. E nós aqui estamos congelados em 38. Então a reclamação do nosso ouvinte é na veia. São Paulo ontem divulgou um calendário para 2022, um calendário de uma possível terceira dose. Pois é. Aqui, fala em calendário, a turma da Secretaria Municipal de Saúde treme. É a mesma coisa que ver o cão, né? Ver o cão bravo é falar a palavra calendário. Eles pegam um alho, tipo o Drácula, pega o alho e a cruz e a água benta para jogar. Ah, por favor, né? Por favor.
São Paulo está vacinando aí 30 abaixo, Porto Alegre também. E nós aqui congelados, nem vacina tem. Tem previsão de chegada de vacina, pelo menos isso, né, Pietro? Tem sim. O Paraná recebeu do Ministério da Saúde 141 mil doses de vacinas contra a Covid. São 88 mil doses da Coronavac e 52 mil da Oxford AstraZeneca. A outra parte do lote chegará até quarta-feira, amanhã. Esses dois lotes fazem parte de uma remessa de 453 mil vacinas que chegarão aqui ao estado do Paraná. Então nós teremos para Curitiba, que é o caso aqui do nosso ouvinte Bruno, que reclamou, mais de 90 mil vacinas, Bruno, para os próximos dias. Eu espero que a vacinação seja retomada amanhã, e certamente será, né? Porque as doses já estão aqui na capital, elas chegaram ao aeroporto, estão aqui, vão ser distribuídas, e a partir de amanhã já dá para vacinar. Sabe o que eu fico muito impressionado? É o seguinte, você sabe que tem aqui 88 mil doses da Coronavac desde ontem. E já se sabia de antemão, nós noticiamos no jornal de ontem aqui, que chegariam doses da Coronavac e da AstraZeneca. Daí tem doses guardadas de segunda dose lá da AstraZeneca e da Coronavac. Por que já não foi aplicando? A vacina que vai entrando, vai indo para a segunda dose. E a que você tem no estoque, você vai aplicando. Por que fica esperando? Por que já não aplica? Já não tem um monte de vacina da AstraZeneca lá no posto? Tem. Se está chegando agora, já está no aeroporto e vão distribuir, por que não vai aplicando a AstraZeneca para ganhar tempo? Ah, não, vacina de primeira dose é de primeira dose, de segunda dose é de segunda dose. Ah, não, esse bife aqui eu vou comer no domingo. Não, mas olha só, essa carne aqui, ela tá na geladeira, ela já vai ser distribuída. Você já comprou, o supermercado tá trazendo para você. Não. Essa carne aqui, quando chegar, eu como essa. Essa que tá na geladeira, eu vou deixar para domingo. Amigo, come essa, quando chegar do supermercado, você come depois. Não, eu tenho a carne que ela já está. Não dá para entender. Por mais esforço que nós façamos, não tem cabimento. Daí ficar levando passa-moleque de Porto Alegre, velho. Levando passa-moleque da capital paulista, uma das cidades mais bagunçadas do Brasil. Pior, Curitiba consegue estar atrás do Rio de Janeiro. Vou pedir para o Pietro pesquisar em que idade está o Rio. Você sabe qual é a pior saúde pública do Brasil, né? Entre as capitais. A pior saúde pública do Brasil é a do Rio de Janeiro. Pois o Rio de Janeiro está à frente de Curitiba. Se Curitiba perde para o Rio, nós vamos empatar com quem? Se a gente perder para o Rio, nós vamos empatar com quem? Quem a gente vai empatar o jogo? Se a gente perde para o Rio de Janeiro. 7h42, vamos com mais ouvintes aí, Rafa. Solta aí. Bom dia, pessoal. Tudo bom? Aqui é o Marlos, Boqueirão, Curitiba. E, Daniel, acho que você tem que divulgar a lista dos deputados paranaenses, principalmente que votaram, né, a favor do fundão. Por que eu digo isso? Porque a maioria do povo brasileiro, do eleitor, não vai atrás da informação do que anda fazendo o seu deputado. Então, não vai mesmo, né? E eu até sei que uma deputada famosa aí que eu votei votou a favor, então ela já perdeu meu voto. Então, acho que você deve divulgar a lista aí, fazer uma leitura pro povo. Creio que seja uma coisa rápida, beleza? Obrigado. Valeu, Marlos. A gente vai trazer a lista aqui para você e para todos os ouvintes, sim. Amanhã no jornal vamos voltar ao tema do fundão e nós vamos ler como cada deputado votou. Eu sei que o Pietro até já tem na mão essa lista, mas amanhã nós vamos abrir espaço para isso. Vamos trazer aqui qual é a posição dos deputados federais do Paraná. Como que eles votaram? Os 3 senadores, o Oriovisto Guimarães, o Flávio Arnes e o Álvaro Dias, os 3 senadores votaram não. Então nós já sabemos. O Álvaro, o Oriovisto e o Flávio Arnes, os 3 votaram não. Amanhã nós vamos trazer a lista dos 30 deputados federais, de como eles votaram nessa questão do fundão eleitoral. Achou o Rio aí, Pietro? Achei. O Rio de Janeiro está vacinando a casa dos 36 anos de idade nesta semana, segunda e terça-feira. 36 anos. Nós estamos perdendo para o Rio. Se a gente perde para o Rio, a gente empata com quem? Esse é o cenário. Por falar em calendário, Guaíra. Alô, Guaíra, um grande abraço, muito bom dia. Tá frio aí em Guaíra. Aqui em Curitiba também estamos juntos aí com tudo gelado.
Guaíra tem calendário, né, Pietro? O nosso ouvinte Dorival, nosso ouvinte de todos os dias, mandou o cronograma de vacinação da semana do município de Guaíra. Atenção, cronograma de vacinação. Terça-feira, hoje, a partir dos 31 anos. Quarta-feira, a partir dos 29 anos. Quinta-feira, dia 22, 27 anos. E sexta-feira, a partir dos 25 anos. Sexta-feira, 25 anos em Guaíra. Que legal, hein? Parabéns a Guaíra. Guaíra recebeu um volume de doses maior aí por conta da questão de fronteira. Mas eu fico muito feliz de ver os nossos ouvintes e moradores lá de Guaíra recebendo a sua dose, né? 25 anos termina a semana. Aqui a gente está congelado. É que tá frio. Vai ver que é por isso que Curitiba parou a imunização. 7h45. Jornal da Mercosul. Jornalismo sem rabo preso com ninguém. E o momento é de opinião aqui no jornal. Agora, no Jornal da Mercosul, ponto de equilíbrio, com o Dr. João Guilherme. Doutor João, bom dia. Bom dia, Denian. Temos novidades envolvendo vacinas aqui em Curitiba. A cidade vai participar de uma pesquisa internacional que vai testar uma nova versão da vacina AstraZeneca. Os testes dessa nova versão buscam identificar se a vacina é eficiente contra a variante beta do coronavírus, aquela da África do Sul. Agora a gente tem a nova Delta, que está preocupando muito. A Anvisa já autorizou os testes involuntários e essas vacinas elas serão fabricadas lá no Reino Unido. Ainda não foi divulgado como os voluntários vão poder se inscrever e quais serão os critérios de escolha entre as pessoas. Então, quem quiser aproveitar essa oportunidade de talvez antecipar a vacinação e ainda contribuir, claro, para o avanço científico, precisa ficar de olho para a divulgação de novas informações. O que a gente já sabe é que, além de verificar a eficiência dessa versão combinada com uma dose da AstraZeneca original, os testes também, pessoal, vão avaliar a sua eficácia como terceira dose para quem já tomou as 2 doses originais da AstraZeneca, da Pfizer e em outros países da Moderna. Vamos continuar torcendo sempre muito pelo avanço científico e para que novas vacinas e medicamentos possam ser criadas para o combate do coronavírus. Um grande abraço a todos e até mais. Muito bem. Grande abraço ao Dr. João Guilherme, trazendo uma notícia boa aí de novas vacinas mais com maior amplitude, né, para pegar as cepas dos vírus. É assim com a vacina da gripe. Todo ano a vacina da gripe vem mudada, porque surgem novas cepas e aí as pesquisas vão lá e fazem mudanças na vacina. Com a vacina da Covid vai ser a mesma coisa. E aí o Brasil e Curitiba particularmente poderão participar aí desses estudos da vacina AstraZeneca. Eu quero falar da FOMED, Proteção e Segurança em Descartáveis Cirúrgicos. A empresa produz aventais e campos cirúrgicos de proteção. Então, se você é profissional de saúde, prestigie e compre os seus aventais e os campos cirúrgicos na FOMED, no site fomed.com. fomed.com. No Instagram é fomed_hospitalar. FOMED, Proteção e Segurança em Descartáveis Cirúrgicos. Não dá para fugir do dentista, né, pessoal? Todos nós precisamos fazer o acompanhamento com o profissional da odontologia, pelo menos, apertadinho, uma vez a cada 6 meses, né? E nós aqui do jornal queremos te indicar o Dr. Luciano Kassai, da Kassai Odontologia. A Kassai é um centro odontológico completo que realiza tanto o trabalho clínico quanto o estético. E o Dr. Luciano Kassai está à sua disposição também nas redes sociais, para que você conheça o trabalho do Dr. Luciano. Tem lá várias publicações para que você veja a qualidade de um dos mais capacitados dentistas brasileiros. Dr. Luciano Kassai está no Facebook, na Kassai Odontologia, e no Instagram do Dr. Luciano Kassai. O telefone para você tirar dúvidas e marcar a sua consulta é o 99-667-4255. 99-667-4255. Kassai Odontologia, seu sorriso é a nossa especialidade. E eu quero falar da Seguindo Seus Passos. Está chegando aí, no segundo domingo de agosto, o Dia dos Pais. Quem sabe o presente do Dia dos Pais neste ano não é diferente. É um presente para a família. A Seguindo Seus Passos é uma loja que tem um conceito super bacana, que eu tenho insistido bastante para você visitar lá no Instagram.
Entre no Insta, no Seguindo Seus Passos 123, fique por dentro das novidades. Veja que legal que é o conceito dessa loja, que tem a ideia de criar memórias afetivas familiares. A Seguindo Seus Passos fica no Shopping Via Coleg, na Avenida Erasto Gettner, número 113, no Bacaxeri. Seguindo Seus Passos 123 no Instagram. Entre e fique por dentro das novidades. Jornal da Mercosul. Apresentação, Denian Couto. Vamos com os ouvintes que mandam no jornal, Pietro. Tem participação do Valentim. Vamos ouvir. Bom dia, Daniel. Bom dia, Pietro. Londrina frio pra caramba, tá? Eu queria falar a respeito dessa terceira via. Quem que é a terceira via que nós temos no país hoje? Me aponta um candidato adequado aí para substituir o presidente lá, uma pessoa íntegra. Cara, então eu vou falar pra você, é muita falação aí, sabe? Só tem corrupto nesse lugar. E quando acha alguém pra colocar lá que quer mudar o país, daí vem vocês com essa fala aí, sabe? De terceira via, cara. Me desculpa aí, mas vocês sabem muito melhor do que eu, vocês estão envolvidos em política aí, sabe? Que não existe, tá? Todo mundo é perfeito até ganhar. Depois que tá lá, daí vira um corrupto, sabe? Participante aí de um monte de falcatrua aí, tá? Aí fica aqui a minha indignação aí, tá? Um bom dia a todos aí. Valeu, nosso ouvinte está no veneno aí quanto àqueles que defendem um terceiro nome, que é a turma do nem, né? Nem Bolsonaro e nem Lula. E o nosso ouvinte está criticando a turma da terceira via. O que mais, Pietro? Tem mensagem do Nelson, aqui de Curitiba. Bom dia, Denian. Bom dia, Pietro de Lázari. Bom dia a todos os ouvintes da Mercosul. Então, Denian, aí eu te pergunto, o governo, ou o presidente, ou o senador, eles não têm como bloquear de os partidos políticos não usarem esse dinheiro do povo? Tantas coisas para fazer em prol do povo, querem tirar essa quantidade de dinheiro para tentarem se reeleger. E o dinheiro que eles ganham no dia a dia da política deles? Por que cada um não banca o seu eleitorado em vez de usar o dinheiro do povo? É o Nelson, Curitiba. Nelson, o único caminho para que a política profissional, a política tradicional não use o dinheiro do povo é não tendo o dinheiro do povo para eles usarem. Porque se tiver, eles vão usar. Tá captado? Se tiver dinheiro, eles vão usar, Nelson. Então, o fundão é um absurdo. Tem que acabar com o fundão. Mas o aumento do fundão, então, nem se fala. O que mais, Pietro? Tem participação aqui no Jornal da Mercosul do Ricardo. Solta aí. Bom dia, Daniel. Bom dia, Pietro. Ricardo do Bairro Alto. E o frio continua. Cara, o Bolsonaro vai perder a eleição pela própria boca, sabe? E a gente não tem alternativa, não temos saída. Pra você ter uma ideia, eu sou capaz de votar no Ciro Gomes, cara. Olha só o absurdo que eu tô falando. Sou capaz de votar no Ciro Gomes para não votar no Bolsonaro e no Lula. Estamos bem servidos de política? A situação é muito delicada, né? E nós não estamos ainda no ano eleitoral. Nós adiantamos esse debate para um momento que não deveria estarmos focados. Nós estamos discutindo a eleição de outubro do ano que vem, no mês de julho desse ano. Tá errado, né? A gente deveria ter outro foco agora. Mas como não discutir? Tem como a gente não discutir? Não tem, né? É o tema da hora. Pré-eleição. Ontem, aliás, o presidente Bolsonaro disse que pode ser que nem dispute a eleição, né? Balela, né? Ninguém acreditou. Ninguém acreditou. Mas ele disse, né, Pietro? Disse sim, em conversa com apoiadores ali no cercadinho da Alvorada. Ele disse, se não aprovar o voto impresso, talvez eu nem dispute a eleição. Para, né? Papo furado. Furadíssimo. Já adianto, caíram do cavalo. Caíram do cavalo nós, né, presidente? É isso aí. 7h54 agora, 7 horas e 54 minutos. Tem mais ouvintes aí, Pietro? Tem sim, mas antes vamos de boa notícia? Vamos lá, se a notícia é boa, a gente vai até para dar uma levantada no astral, né? Diga lá. A farmacêutica americana Pfizer anunciou a entrega de mais de 13 milhões de doses da vacina contra a Covid ao Brasil até o dia 1º de agosto.
Serão enviados ao país lotes em 13 voos com saída de Miami e chegada ao aeroporto de Viracopos, em Campinas, a partir de hoje, terça-feira. Até o momento, a Pfizer entregou 17 milhões das 200 milhões de doses da vacina contratada aí pelo governo federal. Pô, que coisa boa, hein? 13 milhões de doses. Eu abri a calculadora aqui, vou fazer uma calculadora mais ou menos, tá? Destas 13 milhões de doses, o Paraná vai receber 650 mil doses dessas vacinas da Pfizer que estão chegando. O Paraná fica com aproximadamente 5% do total de imunizantes, cada vez que há distribuição. Então são 650 mil doses. 650 mil doses até o dia 1º de agosto. Nós estamos, gente, hoje é dia 20 de julho. 20, então nos próximos 10 dias. Para calcular Curitiba, por exemplo, Curitiba, destas 650 mil doses, teria direito a 146 mil doses. 146 mil doses da Pfizer aí nos próximos 10, 15 dias. Notícia boa mesmo. Com 146 mil doses até agosto, a gente termina de vacinar aí nos primeiros 5, 6 dias de agosto, a gente vai avançar na casa dos 20 anos. A vacina tem que chegar, né? E já tem vacina da Pfizer. Isso que eu quero dizer, tem vacina da Pfizer aí guardada para a segunda dose. Lá para a segunda quinzena de agosto. Por que já está sabendo que a vacina está vindo? A Pfizer está avisando. Por que já não vai aplicando a primeira dose? É isso que eu estou falando. Vai aplicando a primeira dose. Vai aplicando. Aplica a primeira dose. Quando essa vacina chegar, pronto, ela vai para o estoque da segunda dose. Não, o que se faz aqui? Fica esperando, né? A Pfizer vai chegar. Pronto. Aí quando chega, aplica. E aí a carne está lá na geladeira. E o povo morrendo de fome. Vai aplicando. Vai tocando o barco, amigo. Mas quais as vacinas eu pego? Pega as vacinas que seriam aplicadas de 15 de agosto para frente, por exemplo. Se a Pfizer está dizendo que vai mandar para cá as vacinas que estão guardadas de 15 de agosto para frente, vai aplicando agora, da segunda quinzena de agosto. Porque se até o 1º de agosto vai chegar, até que haja distribuição, pronto, você já guardou na geladeirinha. E vamos ganhando tempo. Mas aí não vai, não tem jeito. Desgaste até toda vez, né? Por isso que a gente tá lá atrás, né? A gente perde pro Rio, amigo. Pro Rio de Janeiro. Se a gente perde pro Rio, a gente vai empatar com quem? Vai lá, Pietro. Vamos com mais ouvintes aqui no jornal. Participação do nosso ouvinte José Ferreira. Bom dia, pessoal. Olha, isso aí pra mim é o seguinte, eles estão preparando a cama para deitar. Só isso. Eu acho uma ingenuidade as pessoas acreditar que o nosso sistema eleitoral de votos é o mais seguro. Isso é uma mentira. Eu tenho 60 anos e eu já vi absurdo acontecerem e ficou por isso mesmo, entendeu? Então é o seguinte, ou nós brasileiros saímos à rua e botamos o pau para quebrar, para funcionar, ou então nós estamos ferrados, infelizmente. Olha, o Brasil é a única esperança da esquerda. Porque o resto dos países, olha o que está acontecendo em Cuba e por aí afora, o povo estão revoltados, não estão querendo mais. E se eles tirarem o Brasil, que estava sustentando eles, acabou o Brasil. Nosso ouvinte na bronca aí com o sistema da urna eletrônica. Tem mais espaço para mais um ouvinte aí, Pietro. Tem sim, vamos com a mensagem do nosso ouvinte... Moisés. Moisés, isso aí. Ele diz, eu vetaria. O detalhe dessa história aí, Denian e amigos da Mercosul, é que o Centrão quer dinheiro. Eram 2 bi e tanto, eles jogaram para 6. Se fechar em 4, tá louco de bom. Esse é o pensamento dos deputados. Eles querem dinheiro, quanto mais, melhor. Se eles conseguirem aumentar em 1 bilhão e 300, tá valendo. O que eles querem é grana. E isso aí nós como cidadãos não podemos aceitar. Muito bem, esses os ouvintes sempre contribuindo demais aqui para o Jornal da Mercosul. Quero agradecer muito a todos que nos acompanham nas áreas de cobertura da Mercosul em Curitiba, em Londrina, em Icaraíma, em Guaíra e em Cerro Azul.
Em nome de FONMED, proteção e segurança em descartáveis cirúrgicos. Retina Curitiba, centro de tratamento especializado de doenças da retina. Kassai Odontologia, seu sorriso é a nossa especialidade. CD Automóveis, líder em financiamento e refinanciamento de veículos. E seguindo seus passos, um novo conceito de moda para toda a família. Nós estamos indo nessa e voltamos amanhã, a partir das 7 da manhã. Vamos tomar um cafezinho, Pietro? Vamos nessa, parece que tá, porque tá muito frio aqui no estúdio. Fechou. Tchau, pessoal. Tchau. Até amanhã.